Olá, turminha. Boa tarde. Vamos com a nossa aula de português, ainda a continuação, né, do assunto. Só que hoje a gente vai falar sobre a xilogravura, tá? A capa, as imagens da capa, as imagens ilustrativas do cordel, tá? Depois da videoaula eu vou postar um vídeo, tá? Falando sobre a xilogravura, tá? Então vamos lá. Observe com atenção as imagens a seguir. Então observem aí, tá? Tem um quadro, né? Com algumas imagenzinhas, representando o sertão, tá? Então, o número 1 diz o seguinte, olha, todas essas imagens foram criadas com a técnica da xilogravura. Nesse método, o desenho é gravado em uma chapa de madeira, geralmente cedro, pinheiro, umburana ou outra madeira macia, tá? Porque fica mais fácil dele fazer os desenhos e manusear, né? Tem que ser uma madeira adequada. Então, tá aí, olha, a setinha, né, apontando aí, né, como fica. E a gente vai ler o número 2. Em seguida, aplica-se tinta com um rolo de borracha na chapa de madeira em que o desenho foi gravado, tá? Olha aí como é a técnica. Terceiro, por último, coloca-se a gravura em contato com o papel ou com outra superfície que será ilustrada. É possível ilustrar inúmeras vezes com a mesma gravura, bastando reaplicar a tinta, tá? Então, a técnica é essa, tá? A gente tá ensinando como é que você faz, tá? A próxima página. O cordel e as variedades linguísticas. Leia mais um cordel de José Francisco Borges. Você sabe o que é calangro? Talvez você o conheça como calango ou ainda como lagarto, tá? Mas a palavra calangro, tá? É o mesmo que essas duas. O lagarto, o calango, tá? Tá aí a foto dele aí, tá? Calango, calangro ou lagarto. E tá aí uma xilogravura dele, tá? Olha aí. Um calangro alvo e bonito, ainda na flor da idade, namorou a lagartixa cascuda sem qualidade, mas ele achou-a bonita e deu-lhe um beijo de amizade. Então, observe que tem rima também aí, né? Fica bem legal. E a palavra inda, você conhece? Talvez você conheça como sua variante ainda. Porém, porque essa palavra pode ser usada, essas palavras podem ser usadas de diferentes formas, tá? Nossa língua é falada por mais de 200 milhões de pessoas. Como todos somos diferentes, a maneira como usamos a língua também é, tá? Diferente. Então, depois eu vou mostrar, tá? O vídeo falando sobre a xilogravura, para vocês entenderem melhor do que se trata, né? A técnica e tudo mais. E vocês têm o mão na massa aí para fazer, que é a página 55, tá? E até a 56. E aí vocês têm uma atividade para complementar
que é lá no livro de atividade, que é a página 35 e 36, tá? Então, tá aí a atividade, olha, que eu até fiz questão de colocar. E no finalzinho aí, tá? Fala assim: todas as características que você assinalou interferem na maneira como você usa a língua. Nem todos marcaram as mesmas opções. Portanto, não usarão a língua portuguesa da mesma maneira. Por serem diferentes, as pessoas usam a língua de maneiras diferentes. Essas diferenças que existem no uso de uma língua são chamadas de variedades linguísticas. A mesma coisa, gente, que, por exemplo, a gente conhece a macaxeira, né? Aqui a gente chama de macaxeira. Em São Paulo, outros estados chamam de aipim. Deixa eu ver qual é o outro nome que ela tem também. Ela tem um outro nome também. A mesma coisa é a fruta, a tangerina. A gente chama de tangerina. Em São Paulo é mexerica. Tem um outro nome também, que eu não recordo agora. Então, tá falando especificamente disso, né? A forma como a gente fala. Às vezes, você chega numa outra cidade, numa outra região, porque isso vai de região para região, tá? Quando eu falo região, eu falo de estado para estado. Então, aqui no nosso estado, Pará, a gente conhece a macaxeira por macaxeira, a tangerina por tangerina. Mas se você sair daqui para ir para São Paulo, qualquer outro estado, qualquer outra região, você vai ver que é a mesma fruta, mas com nomes diferentes. E isso pode acontecer em outros lugares, em outras regiões. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que o assunto está tratando, tá? São as diferenças linguísticas. Tipo, eu conheço um objeto, alguma coisa por um nome, e se eu sair daqui para ir para uma outra região, para um outro estado, eu vou conhecer por outro nome, tá? Então, são as variações linguísticas, certo? Então, nossa aula por hoje é só, tá? Tá bem light, bem tranquila. Boa aula!